Olá pessoal, sou a professora Marta Cassar, estamos no módulo Legislação e nesta videoaula nós vamos estudar o parecer número 4, 2017 do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica. Foi através desse parecer que houve então por parte do mesmo Conselho a elaboração da Resolução número 1, 2018, que vocês já têm videoaula sobre ela, vocês já a conhecem, ok? Quem não estudou ainda, volta lá na videoaula, verifica essa resolução número 1, 2018 para saber do que nós estamos falando, ok? Bom, qual é a propósito desse parecer? É um estudo solicitado pelo INEP, no qual o Conselho Nacional de Educação então dá o seu parecer sobre a elaboração da coleta no campo de cor e raça nos censos educacionais, sobre a obrigação de se colocar. Por que eles pedem isso ao Conselho Nacional de Educação? Parece uma questão tão simples, não é? Mas não é. Todo momento que se matricula um aluno na escola, existe uma ficha de matrícula. Nessa ficha, os pais ou o responsável legal, aquele que tem o poder familiar sobre esse aluno, sobre essa criança, ou mesmo o próprio aluno, se ele for do curso de educação de jovens e adultos, eles vão preencher essa ficha com dados pessoais. Nome completo, filiação, o endereço onde estão morando. E aí existe um campo, que é cor e raça, que os pais têm que colocar. O problema é que os pais não vinham colocando esses dados. Por quê? Porque vocês sabem, tem um histórico por trás disso tudo. O nosso país é um país onde a intolerância é bastante acentuada em todos os sentidos, né? E não é diferente com relação a raças. Então, os pais deixaram de colocar aquele item, aquela questão importante, que é a raça da criança, né? Que cor é aquela criança? Aquela criança é negra? Aquela criança é branca? Aquela criança é amarela, como tem ali? Qual é a raça da criança? E os pais deixavam de colocar, não informavam. Só que essas informações são importantes. Vocês vão ver por que aqui no relatório. Porque a partir dessas informações se geram políticas importantes, políticas públicas importantes no nosso país. Trabalha-se com princípios de equidade, investe-se mais através do Fundeb, onde se mais necessita, através dessas políticas importantes relacionadas à nossa educação. Então, como todo parecer, inicialmente é elaborado um relatório. Então, ele nos fala aqui que a Diretoria de Estatísticas Educacionais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que nós chamamos de INEP, solicitou a esse Conselho Nacional de Educação, por meio de ofício, a elaboração de um parecer sobre a coleta do campo cor-raça nos censos educacionais. Quais são esses censos educacionais? Como eu disse, cada vez que os pais preenchem uma ficha, cada vez que o próprio aluno maior de idade preenche uma ficha, a escola disponibiliza essas informações uma vez por ano para as secretarias municipais de educação ou para as diretorias de ensino, se for uma escola estadual. E em poder dessas informações, então essas informações são emitidas, vocês vão ver de que forma, né? Sempre eletrônica, e aí sim essas políticas podem ser aplicadas aos estados, aos municípios, tá? A solicitação refere-se à elaboração de ato normativo orientador do preenchimento do campo raça-cor nos centros educacionais para as escolas públicas e privadas de educação básica, mas não só para elas, também para as instituições de ensino superior no país. Estima-se que para o ensino superior, o estudante já tenha alcançado a maioridade, né? Já tenha 18 anos, e ele mesmo acaba não colocando os dados referentes à sua raça e cor na ficha de matrícula. E a Diretoria de Estatísticas Educacionais do INEP, ela é responsável pela coordenação nacional do censo escolar. Censo escolar é aquele procedimento, é como um censo que nós respondemos de habitacional, é o censo da escola. Quantos alunos, as idades dos alunos, qual a raça dos alunos, quantos professores, a formação desses professores, vários dados, uma vez por ano, esses dados são coletados. E o INEP é responsável por esse censo escolar, que todas as secretarias municipais e as diretorias de ensino respondem, mas também é responsável pelo censo da educação superior. E assim responde pelo processo censitário e pelos procedimentos e normas que dão sustentação à execução dos censos educacionais. Agora eu coloquei aqui bem colorido para vocês entenderem que
porque esse talvez seja um dos parágrafos mais importantes desse relatório. Vale ressaltar a importância das informações coletadas pelo Censo Educacional, que fazem o quê? Que auxiliam o tratamento do panorama nacional da educação básica e que principalmente são as referências utilizadas onde? Na formulação, no monitoramento e na avaliação de políticas públicas e também execução de programas na área educacional, incluindo, olha a parte mais importante, as transferências de recurso público, especialmente do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, que é o Fundeb, tá? Então, essas informações dão todo o perfil aí do alunado e vão, então, dar esse suporte para a transferência de recursos para o Fundeb. Os resultados obtidos no Censo Escolar da Educação Básica, que destacam o rendimento dos alunos e o movimento desses alunos também no ensino fundamental e médio, conjugados com outras avaliações do INEP, quais são o SAEB, a Prova Brasil, eles são utilizados para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O que é isso? O IDEB, que cada escola tem o seu IDEB, a sua qualidade em educação, como é que está o aprendizado desses alunos na escola. Evoluiu, atingiu o que era importante ter atingido de acordo com as metas do Plano Nacional de Educação? Esses indicadores que referenciam a qualidade de educação no país, uma das metas principais do Plano Nacional de Educação, como eu disse, ok? Então, esse histórico é muito importante porque ele justifica por que é importante que os pais coloquem, então, raça e cor na ficha que vão ter que preencher no ato da matrícula. Daí o documento traz um histórico, que eu vou resumir para vocês aqui, que até 2006 era o CIED, que é o Sistema Integrado de Informações, que trazia, então, esse quantitativo dos alunos. Respondíamos para o CIED. A partir de 2007, nós respondemos todas essas informações para o Educacenso. Esse nome é muito comum nas secretarias das escolas, né? Nós temos que coletar as informações para o Educacenso. O que esse Educacenso faz? Ele utiliza os dados como referência dos informes censitários e o censo escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica. Por quê? Porque ele abrange suas diferentes etapas e modalidades do ensino regular, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, da educação especial, da educação de jovens e adultos, da educação profissional, que são os cursos técnicos de formação inicial continuada e qualificação profissional, além de outros, tá? Então, vamos ver aqui com bastante calma. Outro dia, uma cursista me perguntou: Marta, o que significa ensino regular? Regular é essa rotina das etapas, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Isso é o ensino regular, tá? Bem, o INEP ele também realiza coleta de dados sobre a educação superior. Na educação superior, são informações individuais desde 2009. E essas informações são coletadas a partir de um questionário que surge lá para o ensino superior, para os alunos. E essa importação é feita pelo ENEC, que é um sistema, tá? Essas informações, esses dados são relevantes à análise de informações resultantes da coleta do campo raça e cor, objeto dessa reflexão, tá? O que vem acontecendo? Esse campo foi incluído no ano de 2005 como obrigatório. E a partir de 2007, com essa mudança que houve, né, com relação ao Educacenso, nós percebemos o que aconteceu. Essas políticas voltadas à eliminação das desigualdades históricas entre grupos populacionais são elaboradas, implementadas, monitoradas e avaliadas a partir da análise do quesito em questão. Por essa razão, a INEP instituiu, por meio de normativa, o respectivo campo escolar. Portanto, a partir de 2007, esse campo foi instituído, tanto na educação básica como no ensino superior, para que fossem preenchidas. E aí ele orientou as escolas para incluírem nas fichas dos alunos do censo escolar essa questão da informação raça e cor e raça. Considerando que a informação é autodeclaração de alunos e de docentes ou de responsáveis pelos mais novos, entendam que quando essas informações são dadas pelos pais, também se faz na entrada do professor na escola
a mesma ficha, né? Quando não é da escola, é na própria secretaria ou diretoria de ensino, informações sobre o aluno. Mas, nesse momento, como eu falei anteriormente, foi incluída a opção não declarada, garantindo o direito de não informação de cor e raça na mesma política da opção sem declaração do censo demográfico. Então, a partir do momento que estava não declarado ali na ficha, aí começou a acontecer esse problema, tá? De falta de informações, porque a maior parte dessas pessoas passou a não colocar qual era a sua raça. Vale considerar como relevantes nessa análise que o alto índice de respostas às opções não declarada ou não dispõe de informação, ela vem dificultando essa informação como ponto de análise da educação brasileira. Então, o que o INEP começou a perceber? Que essa falta de informação pelo campo não declarado ou não informado acabou acarretando em problemas maiores para o INEP. No caso, a opção não declarada no censo escolar representa 33% das respostas do ano de 2014 e para os docentes ficou em 27%. Então ele traz números mostrando para a gente que faltou mesmo, para a gente ter um olhar global, precisamos ter essa informação. E ao investigar as causas do elevado índice de não declarado, foi constatado que muitas escolas não dispunham desses dados, porque pois a informação não havia sido preenchida. Como eu falei, vivemos num país de intolerância, então os pais não preenchiam. Também aconteceu muito na educação superior, vejam bem, ao somar-se os resultados de não declarado ou não dispõe da informação, o percentual foi para 60,2%. Então, apesar de tudo, constata-se, portanto, que essa pergunta deve constar nas fichas de matrícula, tanto da educação básica como no ensino superior, para que essa orientação, para que essa questão de orientar esses dados normativos do próprio INEP, eles não podem obrigar tal declaração. Então, quem é que vai obrigar? Uma instituição maior, que seria, então, o Conselho Nacional de Educação. Então, a partir dessas considerações, o INEP solicitou ao Conselho Nacional de Educação uma norma federal de repercussão nacional, ou seja, partindo do Conselho Nacional de Educação, todos iriam, a partir da resolução, fazer o cumprimento, tá? Então, determinando ao Conselho Nacional de Educação, então, determinaria a obrigatoriedade dessa coleta de dados com relação à raça e cor junto às famílias e aos alunos, para posterior declaração dos censos educacionais, tá? Na mesma sequência, na mesma norma, recomendará o INEP, com prazo fixado, a retirada dos censos dessas opções. Então, a partir do momento que saiu lá em 2018, aquela resolução que eu falei, a 1/2018, esse campo já foi excluído, então. E em seguida, pessoal, o próprio Conselho Nacional de Educação cita que em 2010 surgiu, então, o Estatuto da Igualdade Racial, que garante ao governo federal a prerrogativa de deliberar sobre questões étnico-raciais, possibilitando que os censos educacionais proporcionem informação, estatística, capazes de demonstrar com maior fidelidade possível se o que propõe a referida lei vem sendo objeto de responsabilidades dos governos federal, estaduais e também municipais. Diante desse importante arrazoado expresso pelo INEP, com relação à coleta de dados pelo censo educacional no quesito raça e cor, a Câmara de Educação Básica considerou a questão com relação à deliberação dessas normas, ok? Aí nós vamos ver o voto da relatora. Ela deliberou o quê? Que essas diretrizes orientem procedimentos administrativos de registro de dados cadastrais à pessoa natural, referentes aos estudantes e a profissionais de educação que atuam em instituições públicas e privadas em todo o território nacional. Então, essa questão pode cair em concurso. É para todos? É só para ensino público? Não, também é para ensino privado, tá? Também, as escolas particulares também participam desse censo. Então, quem coleta são as secretarias municipais de educação e as diretorias de ensino. Elas não têm os seus supervisores responsáveis por fazer a supervisão de cada escola? Portanto, todas elas têm um local para encaminhar essas informações. Então, a partir desse quesito,
a obrigatoriedade fica instalada, então, a partir dessa deliberação, tá? Deliberou, a partir do parecer ele deliberou que as instituições de ensino públicas e privadas devem obedecer às diretrizes operacionais, que é aquela resolução que nós acabamos de falar, a 1/2018, que você já tem videoaula sobre ela. De forma que essas diretrizes sejam observadas nas normas da regulação dos sistemas de ensino. Que as diretrizes operacionais em discussão devem constituir um conjunto de orientações e procedimentos que norteiem a sistematização dos processos administrativos das instituições de ensino, melhorando a comunicação, a informação sobre a comunidade educacional escolar em diferentes contextos. Que os registros administrativos das escolas sejam organizados, incluindo o cadastro de estudantes e profissionais de educação, em conjunto de documentos produzidos no âmbito escolar como subsídio, orientação e comunicação do trabalho organizacional, que resulta no cadastro de estudantes e professores da educação básica superior, e que o sistema de ensino seja responsável pelo histórico do alunado, que possa registrar sua frequência e história educacional, bem como sua trajetória funcional dos professores, ok? Então, a partir desses registros, quem vai elaborar essa ficha? A escola, a Secretaria Municipal de Educação, a escola. O que vai ter nesse documento? Essa obrigatoriedade dos pais colocarem raça e cor. Então, é importante que esse documento formal fique próximo ali de onde os pais fazem a matrícula, para que eles vejam que esse campo agora passa a ser obrigatório. E a secretária da escola tem que ficar atenta para ver se realmente foi preenchido. Que os dados individuais das pessoas informadas nos centros educacionais gozam de sigilo estatístico e não podem ser divulgados. Então, essa segurança, aquela secretária da escola, se não tiver secretária, quem estiver fazendo a matrícula do aluno, vai dar ao pai, né? Olha, não se preocupe que são dados sigilosos. Que os gestores institucionais sejam responsáveis pela permanente atualização dos registros administrativos. Claro, quem são os gestores? Dentro da escola, a própria direção da escola, dentro das secretarias, as lideranças das secretarias municipais de educação. Que as instituições de ensino serão responsáveis pela guarda e o acesso permanente dos dados que devem estar disponíveis quando solicitados no processo de recenseamento ou outros, incluindo o atendimento às demandas dos órgãos de controle externo e interno do Ministério da Educação. Então, esses dados são tão importantes que devem ser bem guardados, com acesso permanente dos alunos. Hoje nós temos tudo informatizado, então é importante que tenham backups, para que não tenham problemas, porque vocês sabem que as escolas também são alvo de muita invasão de estranhos, né? Às vezes roubam o computador, então esses dados têm que estar ali de uma forma bastante segura, para que possa, a qualquer momento, inclusive pelo MEC, serem solicitados. Que as instituições públicas e privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios deverão incluir em seus registros administrativos campos obrigatórios fixados pela resolução, qual é? Cor e raça, sem prejuízo da autonomia da construção e da adoção de documentos. Que os sistemas de ensino e respectivos conselhos de educação deverão normatizar as questões para que as instituições de educação básica, de acordo com suas peculiaridades e realidades de cada uma na unidade da federação, ou seja, que os seus conselhos de educação então emitam resoluções, etc., que sejam alinhadas a essa resolução no sentido de tornar obrigatório o preenchimento correto dessas fichas e de todas as outras informações pertinentes aos alunos. Que sejam consideradas as informações obrigatórias que devem constar nos registros administrativos de alunos e docentes elencados na resolução. Então, como qualquer ficha que nós preenchemos no país, campos que são obrigatórios, que os pais ou o responsável não podem deixar de preencher, e outros campos respondem se quiser, né? Mas os campos que são obrigatórios, aqui, de forma bem clara, devem constar que são obrigatórios. Que as instituições públicas e privadas de ensino, para a inclusão de informações do campo raça e cor em seus cadastros, deverão adotar a categorização dos padrões utilizados pelo IBGE, as quais são amarela, branca, parda, preta e indígena, além de observar a obrigatoriedade do preenchimento de informações. Então, no concurso também pode cair essa questão, né? Quais são, então, as raças apontadas, né? Não sei, supostamente pode cair.
amarela, branca, parda, preta e indígena, tá? Que as instituições de ensino, ao incluírem as informações na certidão de nascimento e CPF em seus cadastros, deverão observar que a não declaração desses dados não impedirá a realização de matrícula dos alunos. Essa também é uma outra questão muito forte. E se o pai não quiser preencher, o aluno não vai ser matriculado? Ficou muito claro aqui por essa deliberação agora, porque agora ele está deliberando, ele soltou o parecer, depois ele delibera, né? E depois ele vai soltar a resolução número 1/18, tudo isso está claro lá também. Isto não vai impedir que o aluno seja matriculado. Por quê? Porque uma lei muito maior que a Constituição Federal diz que ele tem direito a acesso e permanência na escola. Que os sistemas de ensino e suas instituições devem realizar procedimentos que promovam a cidadania, orientem e incentivem a comunidade escolar para emissão e informação de documentos pessoais de identificação que lhes permitam acesso a serviços e programas públicos. Portanto, é de responsabilidade dos sistemas e das próprias escolas todas as questões pertinentes ao desenvolvimento da capacidade do aluno de compreender a vida social, de se despertar da cidadania de cada um, e é dever também promover essa cidadania. Que outros campos podem complementar informações de identificação do indivíduo e de dados educacionais pertinentes, podendo compor os registros administrativos como carteira de identidade, número de identificação social, certificados de formação ou nome social, quando for o caso, quando são aqueles casos que nós já estudamos, que é direito do cidadão, da cidadã brasileira e sorocabana também, que existe lei sorocabana sobre isso, para o uso do nome social. Portanto, ao requisitar os documentos para preenchimento da ficha, esses outros documentos, como nós colocamos aqui agora, carteira de identidade, número de identificação social, certificados de informações, também podem ser solicitados. Que podem ser incluídas informações adicionais nessa ficha, para que melhorem a qualidade de informação estatística prestada, como ID, código de identificação de pessoa, ou o código de identificação da instituição de ensino, ou a procedência do estudante transferido. Outras informações, vêm de onde, né? Dados que deixem mais claro quem ele é, o perfil desse aluno. Considerando que todas essas questões foram detalhadamente discutidas e aprovadas pelos membros da Comissão do Conselho Nacional de Educação, que estuda diretrizes operacionais para a educação, relações étnico-raciais, e pelos técnicos do INEP, pactuou-se a elaboração e a aprovação de resolução que institui as diretrizes operacionais para os procedimentos administrativos de registro de dados cadastrais da pessoa natural referentes aos estudantes e profissionais de educação que atuam em instituições públicas e privadas de ensino em todo o território nacional, ok? Então, a partir disso, foi então em janeiro de 2018, foi então publicada a Resolução 1/2018 pelo Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, e aí, a partir de então, esses dados passaram a ser obrigatórios, raça, cor, de todos os matriculados nas redes pública e privada de ensino, tanto da educação básica como do ensino superior, ok? Então é isso, nossa videoaula hoje foi bem curtinha e bem interessante sobre isso, ok? Tchau!